Olá, queridos, tudo bem? Professor Nando aqui. Estou trazendo para vocês agora uma aula de programação de computadores. A gente vai começar a falar sobre programação de computadores de acordo com nossa disciplina Pensamento Computacional. Nessa disciplina, a gente tem então a parte de programação de computadores. Nós vamos começar falando o que é programação e em seguida vamos dar início à programação a partir de um aplicativo muito fácil de você começar a programar computadores. Primeiro, o que é programação de computadores? Se a gente colocar aqui, vamos colocar aqui no Google e vamos perguntar ao Google o que é programação de computadores, né? Rapidamente o Google vai nos trazer uma resposta aqui, Tá aqui. Programação de computadores, o que é? É um processo de escrita e teste e manutenção de um programa de computador. O programa é escrito em uma linguagem de programação, embora seja possível, com alguma dificuldade, escrever diretamente em linguagem de máquina. Diferentes partes de um programa podem ser escritas em diferentes linguagens. Na prática, programação de computadores é você fazer um aplicativo que seja funcional, que dê algum resultado e alcance algum objetivo que você queira. A programação de computadores, portanto, é um processo de escrita. Para programar o computador, a gente precisa escrever o programa, escrever o código. Tudo na computação é feito em códigos. Então, quando a gente vai programar um computador, a gente vai escrever um código de programação, que o computador vai interpretar aquele código e vai transformar em alguma coisa que seja útil e de acordo com o objetivo que a gente estabeleceu. Vou dar um exemplo simples. Aqui está a página de internet. Você está vendo aqui a aparência da página. Por trás dessa página tem um código. Normalmente o código da programação ele é escrito dessa forma aqui. Deixa eu mostrar aqui para você um exemplo. Isso aqui que eu vou mostrar agora na sua tela é um código de um programa. E ele tem uma funcionalidade. Então isso aqui é um código. Isso aqui é um código que você está vendo aqui do lado. Um código de programação. Está aqui, include studio, include stdlib. Isso aqui são linhas do código da programação do computador. E essa programação ela tem um objetivo, alcançar algum tipo de resultado que a gente queira. Então o programa ele pode ser escrito, por isso que a gente fala escrever o programa, ele pode ser escrito para diversas finalidades. A gente pode escrever um programa para calcular as notas da escola, a gente pode escrever um programa para mostrar a data e a hora. A gente pode escrever um programa para armazenar os dados de um supermercado. A gente pode escrever um programa para se comunicar, como o WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, é um programa, é um aplicativo de comunicação, mas ele é escrito, ele é feito a partir disso aqui, dessa escrita. O programa ele vai ter então o código, isso aqui é o código do programa, e ele vai ter a interface, a parte visual do programa, né? Então aqui quando a gente vai fazer um programa, o programa ele vai ter algumas partes, algumas etapas para serem feitas, né? Vai ter algumas etapas. E as etapas desse programa é essa parte que a gente vai ver agora aqui sendo representada. Então, por exemplo, aqui está as etapas, né? O esquema de camadas da interface gráfica de um programa. Então, por exemplo, o usuário ele interage com a interface gráfica. Você está interagindo agora com o computador, como eu estou interagindo com o meu aqui. Eu não estou usando o código está por trás. Eu estou interagindo com a interface gráfica, né? Interface gráfica, existe vários tipos de interface gráfica. Você faz um programa, você cria uma interface gráfica para ele. Para que essa interface gráfica? Porque o código, você não daria para você ficar trabalhando com código, já que o código é essa linguagem, como eu mostrei aqui anteriormente, é um código, é uma linguagem muito complexa, né? Para você ficar trabalhando o tempo todo com ela. Então a interface gráfica, que é a aparência do programa, ela é mais amigável para você trabalhar. Então está aqui, por exemplo, o código do programa, está aqui o código, mas o que esse código não dá para a gente usar na prática assim. A gente vai usar ele, mas ele vai ficar oculto atrás do programa. Isso quer dizer o quê?
Quer dizer que o programa ele vai ter uma aparência, uma interface gráfica e por trás vai ter um código. Vou dar um exemplo rápido aqui de aparência e código. Por exemplo, essa página que você está vendo agora na sua tela. Você está vendo a interface gráfica da página. Mas essa página ela tem um código com o qual ela foi escrita para que o programa interpretasse e para que você pudesse ler as informações. Veja o código dessa página. Eu vou clicar com o botão direito e vou pedir fonte da página de exibição. E aí ele vai mostrar para mim o código da página. Olha o código dessa página. Qual é? Olha o código dessa página. Dá para trabalhar com esse código e entender alguma coisa? Não. É simples. Aqui seria para o programador. Aqui está só uma parte do código. O código ele é muito maior do que isso, né? Ele é muito mais extenso do que isso. Aqui só está uma parte do código. E a gente tem o quê? O que a gente tem aqui então? A gente tem o código e aqui a gente tem a interface da página. Essa página é o código e o código é essa página. Só que o código você só vai ler ele a partir do interpretador, do programa que interpreta aquele código ali. No caso de página de internet, ela é interpretada pelo navegador. Estou usando aqui o Edge e ele está interpretando essa página. Então aqui o usuário ele interage com a interface gráfica do programa, com a interface gráfica, né? E ali por trás nós vamos ter ali o núcleo do programa, né? E nós vamos ter ali também o equipamento, que é o hardware, e a tela que mostra o que está acontecendo na interface gráfica em interação com o código. Então esse é o código do programa. O código do programa, isso é a estrutura do programa, né? A estrutura do programa. Na estrutura do programa, você como usuário, você interage com a interface gráfica através da tela, que chama de eclã, né? Onde você vê as janelas, normalmente as janelas. Mas ali por trás tem um núcleo do programa e tem também o equipamento, que é aquela parte de hardware que a gente já estudou. E aí, essa aqui foi apenas uma demonstração do que é programação de computador, o que são programas e o que é a parte gráfica. Eu vou falar rapidamente agora sobre os tipos de linguagem de computador. Os computadores eles têm linguagens, são chamadas linguagem de programação. Então, vou pegar aqui, por exemplo, quando você vai fazer um programa, você vai usar uma linguagem. A linguagem de máquina do computador que ele entende é só zeros e uns, chamado zeros e uns, né? Que é chamada linguagem binária. Então o computador ele trabalha com a linguagem binária. Então, por exemplo, linguagem binária, né? Essa linguagem binária denominada código binário é capaz de comunicar qualquer coisa somente com dois algarismos. Então, na linguagem de computador, por isso que aparece zeros e uns, ó. Porque na linguagem de computador, o computador, na verdade, ele só entende zeros e uns. Com zeros e uns, ele é capaz de interpretar qualquer coisa. Ele é capaz de comunicar qualquer coisa usando somente o código binário. O que é esse código binário? Zeros e uns, né? Então, quando a gente pega uma linguagem de computador, chamada linguagem de máquina, ela é a linguagem binária. Ela é a linguagem baseada em zeros e uns. Por isso que na computação sempre aparece esses zeros e uns, porque na verdade o computador só entende zeros e uns. Mas a partir disso ele cria qualquer estrutura que você possa imaginar. Imagens, vídeos, textos, números, cálculos, tudo ele faz aí a partir desses zeros e uns. Então a linguagem de programação a linguagem básica do computador é zeros e uns. Agora você tem aqui a linguagem chamada de alto nível de programação. O que é linguagem de alto nível de programação? A linguagem de alto nível de programação, vamos colocar aqui para a gente achar a definição. Vou colocar aqui, ó, linguagem de programação de alto nível são aquelas compostas por símbolos mais complexos do que os zeros e uns, né? Inteligíveis pelo ser humano e não executáveis diretamente pela máquina. Então tem as linguagens lá básicas do computador, que dá para escrever nela, mas é muito difícil para a gente, porque é só zeros e uns. E a gente usa uma linguagem de programação de alto nível, que são aquelas linguagens compostas por símbolos mais complexos. Por exemplo, você entende muito bem o A, B, C, D, E, os símbolos que estão no teclado, todos eles você compreende.
Então essa linguagem de alto nível, a gente usa essa linguagem para programar o computador. E aí nessa linguagem de alto nível ele vai gerar então um código não em zeros e uns, mas vai gerar um código assim, ó, como aquele que eu mostrei para vocês no início dessa aula. Ele vai gerar um código com esse tipo de programação aqui, ó, tipo o inglês, né? Na linguagem de programação mais moderna, o inglês é a linguagem mais utilizada, né? Então, se você souber inglês, vai ficar mais fácil aprender a linguagem de programação, mas dá para aprender sem precisar ter inglês também. Você vai aprender a programar sem ter o inglês. Então, aqui, ó, vou mostrar uma tabela para vocês agora com a linguagem de programação, ó. Tipos de linguagem de programação. Totalmente codificada, zeros e uns, né? Usada a instrução simbólica, voltada para facilitar o raciocínio humano. Então tá a linguagem de máquina, zeros e uns, né? A linguagem assembler, mnemônica, que ela já usa um código de uma tradução dessa linguagem de máquina aqui. Então a assembler e a linguagem de máquina é considerada linguagem de baixo nível. Você tem a linguagem de alto nível, que já usa os símbolos mais complexos, tá? Isso aqui eu estou resumindo para vocês, né? Agora, quando você vai programar computador, você tem vários tipos de linguagem que você pode utilizar. Qual é o tipo de linguagem que você vai utilizar, né? Aí você tem que verificar. Por exemplo, você pode escolher uma linguagem. Vou botar aqui, ó, quais são as linguagens de programação mais usadas atualmente. Mais usadas por quê? Porque de qualquer maneira a gente é influenciado pelo mundo ao nosso redor, né? Então nós não podemos ficar de fora, aprender uma linguagem que já morreu, né? Uma linguagem que já passou. Por exemplo, uma linguagem que era usada muito no passado, hoje já não é mais tão usada, né? Por exemplo, Pascal. Hoje já não é tão usada, né? Aqui, ó. Tá aqui uma tabelinha dizendo assim, ó. Tamanho das comunidades de linguagem de programação em 2021. Atividade por desenvolvimento de software global em milhões. Aí nós temos o JavaScript, nós temos o Python, o Java, o C++ e o C, o PHP e o C++ e o C. Então são as linguagens mais usadas. A mais usada seria então o JavaScript, né? Para quê? Para desenvolver páginas web, e é uma das mais populares, né? A Python também, mais populares. Então deixa eu dar um exemplo de linguagem. Exemplo de linguagem em JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação, então, tá? Então, vou botar aqui para você o que é o JavaScript, nem precisa mais falar, né? Porque o JavaScript eu já falei que é uma linguagem de programação de alto nível. Uma das mais usadas hoje atualmente no mundo para desenvolver programas, principalmente programas web, né? Então, como é que é essa linguagem? Deixa eu mostrar um exemplo da linguagem em JavaScript, né? A linguagem JavaScript está aqui, ó. Está aqui um código escrito misturando HTML com JavaScript. E o script, então, ele constrói um programa. Esses programas de celulares, muitos deles são feitos em linguagem JavaScript, tá? E aí, ó, você encontra na internet manuais completos de como aprender essas linguagens. E aí a linguagem, você vai aprender várias codificações dentro dessa linguagem, né? As linguagens, elas vão ter as tags, que são a base do comando, e vai ter os comandos também, onde você vai entrar com seu código, vai ter as variáveis e outros elementos. Na próxima aula eu falo melhor sobre esta parte. Aqui eu só quis mostrar para você como é que funciona e o que é linguagem de programação, tá certo? Espero que você acompanhe. Nas próximas aulas eu vou falar aqui um pouco sobre como programar usando um programa bem simples, criando histórias e jogos e animações e compartilhando com outras pessoas. Vamos utilizar o programa Scratch e vamos usar ele de maneira gratuita para criar alguns tipos de jogos e alguns tipos de histórias, né, usando esse programinha. Então valeu aqui, professor Nando, e até a próxima aula.